Olha, que vergonha, hein? Que pancada, que porrada levou a seleção brasileira, hein? Da Argentina. 4-1 Argentina e poderia ter sido mais. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, hein? Com a nossa seleção. Entra jogador, entra técnico, sai técnico. E o futebol da seleção não muda nada. Então vamos ver o que o pessoal da ESPN, do Linha de Passe, tem a falar sobre isso aí, tá? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, comente e vamos pro vídeo. 4-1 fora o baile. Olha, tava com uma carinha de 7-1 em dado momento, né? Aquela coisa desorganizada, aquela bagunça, aquele excesso de espaços que a seleção brasileira deu em todos os seus setores. Acho que a Argentina, essa seleção argentina nunca teve tanto espaço para jogar na vida, e o Rafinha, que prometeu porrada dentro e fora de campo, foi abafado pelo futebol, não pela porrada, e pela incompetência da própria seleção brasileira. E a gente vai discutir muito se é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira depois dos resultados, segundo o presidente da CBF, né? É aquela avaliação Acho que tá insustentável pro Dorival. linear do trabalho, né? Não tá boa a avaliação linear, e hoje o linear, ó, foi lá para baixo. A gente vai discutir se é viável Dorival Júnior, se ainda é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, e se a culpa é sempre do treinador, ou se o problema também está com os jogadores, porque já passou o Fernando Diniz, saiu o Tite, aí veio o Fernando Diniz, veio o Ramon, veio agora o Dorival Júnior, e as coisas continuam realmente péssimas pro lado da seleção brasileira. Mais uma atuação horrorosa da seleção, talvez a pior no comando de todos esses aí, de Diniz, de Dorival, talvez até do Ramon, talvez a pior atuação da seleção brasileira. E é a cereja no bolo, né? Quando pegou um adversário à altura, mostrou o que é. Paulo Calçade, boa noite, Calçade. Olá. Bom, assim, surpresa, você fala, pô, que pancada, mas assim, Uma pancada. não é um escândalo. Porque a gente conversou ontem aqui. Tinha uma questão do jogo. O Brasil não está jogando bem no sistema A, no B, no C e no D, tá bom? Sim. Aí você vai contra a Argentina para jogar bem aberto. Sim, sem recomposição. E oferecendo a eles uma superioridade no meio de campo. Tá? A gente mostrou as escalações. E estava nítido. A Argentina, teoricamente, tinha 4, porque o Almada faz o lado esquerdo e volta. E na nossa escalação, olhando para o jogo passado, tinha o Juliano Simeone, Sim. que foi para o banco de reservas. E a seleção, e aí fica o mesmo time mais o Depou, que não tinha jogado partida contra o Uruguai. Só uma coisa, né, Calçado? Tudo isso sem Messi, hein? Sem Messi. Esse é um detalhe importante. A Argentina, então, foi contra o Brasil com 5 jogadores com características de meio de campo, uns de mais pegada, outros de menos, como o Almada, mas joga, e um atacante, Julián Álvares. Cara, e o que aconteceu? Superioridade o tempo todo, jogo curto, um jogo mais largo, todo tipo de jogo. O Brasil, quando subia para marcar, não encaixava. Você olhava para a imagem aberta, o Joeliton, sim, parecia um mestre de bateria, entendeu? Para cá, para lá, para cá, e o time nada. Cara, então era algo que era previsível. A gente estava aqui preocupado com isso. Aí vem o jogo e é um vareio. O perigo é a gente olhar para a seleção e começar a falar: esse não dá mais, e não dá mais, não dá mais, não dá mais. Por quê? Porque você vai até no melhor do mundo se você for assim. Embora eu desconfie que alguns a gente vai ter que repensar o futuro deles na seleção brasileira. Mas o trabalho do Dorival, o Dorival como concepção, ideia e execução, ele foi ruim em tudo. Ele na ideia que ele teve e na execução. Foi um vareio da Argentina. Um vareio. Foi um negócio assim. A Argentina, não sei como não forçou para dar um 7-1 também. Tempo. Ficar com 7-1. Poderia ter dado. Por isso que eu falei. Estava com um cheirinho, uma carinha de 7-1 de novo. Então, sim. É um negócio muito esquisito. E a Argentina sem o Messi ganhou do Uruguai fora de casa e do Brasil. Goleou o Brasil. São 2 partidas muito bem jogadas pela Argentina, conseguindo algo que é muito difícil. Você evoluir, passar de fase, quando você perde um gênio. E a Argentina deu um passo adiante. A Argentina já está na Copa do Mundo, inclusive. Já está, né? E deu um passo. Jogou bem contra o Brasil e contra o Uruguai sem o Messi, que também a vida dele futebolística vai terminar. Então a Argentina conseguiu avançar e o Brasil
Acho que se o Edinaldo não conseguir explicar a situação do Dorival antes do jogo, imagina agora. O Edinaldo é mais responsável que o Dorival, tá? Aliás, o presidente que foi reeleito ontem, parabéns aos clubes brasileiros. Unanimidade. Todos os clubes votaram, as federações também. Isso significa que está tudo certo com o Brasil. Feliz com a seleção. O calendário é ótimo, não temos problemas de arbitragem e a seleção está tinindo. Pelo menos é isso que eu deduzo da eleição na CBF. Pois é, você citou o Messi, né? Argentina jogando bem, passando bem pelos adversários. Sem o Messi, enquanto isso, a gente falava na redação, a seleção brasileira vive a virtualidade de Neymar, né? Exatamente. Como o treinador Dorival disse isso. O treinador disse isso. Que preparou preparado em volta do Neymar. Um cara que realmente não joga em alto nível por questão de lesão e tal. Há quase 2 anos, a gente pode falar isso, né? Pode aumentar esses anos aí, mas... Não, é verdade, pode até aumentar um pouquinho, é verdade. Se a gente fizer um cálculo preciso aqui, a gente vai aumentar um pouquinho mais. Mas jogou no Santos e tá... Calma, gente, Campeonato Paulista, né? Não, mas calma. Jogou. A gente tá falando de um Neymar que estava sendo preparado para pegar a Colômbia e a Argentina. Os maiores desafios dessa seleção brasileira aí do Dorival Júnior nesse momento. E a gente viu o que aconteceu. Vitor Birner. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs do esporte. Quando o Calçade fala do 5º jogador da Argentina no meio-campo, eu desconfio, e desconfiança obviamente não é informação, é só uma ideia, que o próprio treinador argentino não acreditou que a escalação anunciada antes seria utilizada. Eu desconfio que ele achou que o Brasil ia entrar com um terceiro volante, não é entrar possível com o Ederson isso, no meio e entrar com 4. E aí ele, para ele ganhar o meio de campo, ele reforçou o setor. Mas realmente a escalação inicial foi colocada em campo e o Dorival decidiu que o Brasil tinha que jogar contra a Argentina. Não entendeu, e isso me chama muita atenção, porque o Dorival é bom técnico, só ver os últimos trabalhos do Dorival, os times todos bem treinados, em clube, bem preparados no dia a dia. Quando o Dorival chegava em clubes, por exemplo, como chegou no São Paulo na primeira vez e mudou completamente o jeito do time jogar, melhorando um time que podia ser rebaixado e fez uma campanha muito boa dali em diante, a campanha do São Paulo com o Dorival, e aí no Flamengo, pegando o Flamengo em crise, resolvendo os problemas do Flamengo em crise, e aí chegando no São Paulo, levando o time ao título de Copa do Brasil. Chegou na seleção brasileira e parece que toda a sabedoria, todo o conhecimento dele virou uma utopia. Tudo que ele entendeu que de pragmatismo necessário, como gerenciar um elenco do Flamengo, armar um esquema de jogo para facilitar, mesmo que não seja o ideal, para os jogadores que tinham que jogar, para o elenco funcionar, no Brasil tudo foi esquecido. Porque o jogo de hoje pedia que o Brasil jogasse fechado, com meio campo robusto, em contra-ataque. Ele decidiu jogar. Ele decidiu jogar contra o time que joga mais fora de casa, contra o time que está lá em cima na confiança, que atualmente é o campeão do mundo, né? E isso fez com que o fator clássico que podia pesar em algum momento no jogo desaparecesse. O único jogo que eu vi da Argentina mais fácil, eu vi Argentina e Peru, foi bem fácil para a Argentina, dentro de casa, que fora a Argentina tem um pouco mais de sofrimento em alguns jogos, foi contra a Bolívia. Foi o único jogo mais fácil que esse para a Argentina. Até o Brasil enfiou 5 na Bolívia, né? Foi o jogo contra a Bolívia. A Argentina fez 6-0. E não é pelo placar, porque foi realmente o mais fácil. Sim. O Brasil, a não ser durante 10, 15 minutos do primeiro tempo, quando o Matheus rouba a bola e ali o Brasil faz uma pressãozinha que funciona, o Brasil não conseguiu jogar contra a Argentina. Um gol que nem se fazia justiça pelo que o Brasil estava fazendo. Vamos destacar, o Brasil tem jogadores melhores que os argentinos em várias posições. Sim. Mas não tem um time, não tem um coletivo. Não tem um time, e aí, como disse Calçade, parabéns a todo o futebol brasileiro, clubes, federações estaduais e CBF que aprovaram a gestão que faz a seleção brasileira estar numa situação dessa. O Dorival tem responsabilidade? Sim. Acabou a era Dorival para mim. Eu acho que o Dorival não continua na seleção e acho inclusive que isso faz, mas isso é um assunto para outro dia, que o Zubeldia fica ameaçado no São Paulo se o Dorival quiser. Mas e o Caixinha no Santos. Mas de qualquer forma, o Dorival que tem responsabilidade por hoje, se a gente for olhar o macro, ele talvez seja mais vítima do que responsável, apesar dos enormes erros de escalação hoje. Então, aí eu quero saber se o Pedro Ivalmeida concorda com isso. Tá direto lá de Buenos Aires para conversar com a gente, para trazer todo esse clima, como é que foi lá no estádio, repercussão e tudo, mas também para dar o pitaco dele nessa história. Segundo o Vitor Birner aqui, acabou a era Dorival. Eu acho, né? Para ele aqui não dá mais, não vai rolar. Pedro Ivalmeida, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe.
Tudo bem, William? Um abraço para você, um abraço a todos os companheiros aí da bancada. Eu acho que a questão de acabar a era Dorival ou não acabar a era Dorival, talvez não seja hoje, talvez não seja semana que vem, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser 2 semanas antes da próxima data FIFA. A questão é que você completa 1 ano de trabalho do Dorival, a primeira janela FIFA dele foi em março do ano passado, e você não consegue dizer qual cara esse time tem. E aí você entra num jogo emblemático como o duelo contra a Argentina. Você não consegue ver uma mínima postura. Não tem cara, mas tem postura. É aguerrido. Tudo dá muito errado e você briga contra o óbvio, você se abre, você tem uma formação. A gente comentava durante a programação, mas são 2 meias? Será que não vai baixar mais alguém? Não é possível que seja só 2 meias pro jogo contra a Argentina. E você olha o meio campo, o Scaloni não fez muito. Tá vindo com esses 2. Tá todo mundo falando que só tem 2 por ali. Coloca 5 no meio de campo e ganha meio de campo. Me chama a atenção como a Argentina precisou de pouco. A Argentina vence, goleada, quem quiser chamar. A Argentina faz seu show aqui e me parece que ela precisou de pouco. Ela acelerou pouco, 2 chegadas, 2-0. O Brasil fez um gol. Ela acelera mais um pouquinho, 13. Ela acelera só mais um pouquinho no segundo tempo, 4. A facilidade, a passividade vai além de um time que não tem cara. Então, o comportamento, ele pede algo seja feito. Quem vai fazer? É o Dorival? É o Edinaldo? São jogadores? Me parece que há pouca capacidade da comissão técnica e há pouca capacidade desse grupo, caso não haja uma mobilização. É um fim de feira. É difícil acreditar que algo diferente disso possa ser falado. Acho que muito vai ser comentado no Brasil sobre troca de treinador. Vamos esperar como é que vai ser a zona mista, a entrevista do Dorival. Se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai falar alguma coisa. Agora, me chama a atenção a passividade, um time sem mobilização, o aquecimento, a Argentina a 100 por hora, o hino, o jogo, a forma como começa ali o jogo e pouco se fala. Depois do 4º gol, os jogadores mal se falavam, uma coisa ali, todo mundo muito resignado. Parece que todo mundo aceita que é isso aí mesmo. A fase é essa, a pancada é essa, tomara que acabe, pouco a se apresentar. Então, como eu vou discordar do Birner? De falar, não é o fim de uma era Dorival, é uma evolução de trabalho, é um acidente de percurso, o time vier. Não tem nada a se tirar. Eu entendo quem não queira mais a continuidade do trabalho. Estabelece-se muito pouco em campo, fala-se muito pouco do que tem que ser feito. É sempre esse discurso de evolução, 4-1 na lata. A gente já falava aqui em linha de passe depois do jogo contra a Colômbia. Naquele dia a atuação não foi boa, mas a bola desviou e entrou. O que vai ser do jogo contra a Argentina? Ficar falando de evolução, e aí deu quase que a lógica, né? A gente passou a semana inteira, esses últimos dias, falando que a Argentina era amplamente favorita e não precisou se esforçar muito. Isso me chocou bastante aqui. A Argentina não fez a sua melhor atuação, a Argentina não acelerou, a Argentina não teve um ritmo alucinante, a Argentina controlou o meio e escolheu quando ia atacar. E quando atacou com uma facilidade, um ritmo aqui de, sabe, fim de festa mesmo, William. É, o jogo do churrasco. Um levou a sério, o outro parecia que estava jogando churrasco. Só detalhe, eu não estou dizendo que eu sou contra a manutenção do Dorival, vamos discutir isso durante. Sim, você acha olhando a perspectiva da CBF, a entrevista do Edinaldo. Deu pra entender. Eu acho que acabou até porque Edinaldo quer a opinião pública ao lado dele, a opinião pública vai detonar o Dorival de agora em diante. Aliás, para passar